Vamos começar a falar a respeito de geometria espacial. Essa primeira parte é chamada também de geometria de posição. É uma parte introdutória da geometria que se baseia nos livros do Euclides, que foram escritos em 400 e pouco antes de Cristo, e muito da geometria que a gente trabalha ainda é baseada neles, que é a chamada geometria euclidiana. Bom, a gente começa falando de noções primitivas, são conceitos bastante intuitivos e que a gente não precisa provar as suas existências. E aí a gente se baseia em três características ou três existências para a geometria. Primeiro, a existência do ponto. Ponto tem que ser algo sem dimensão, sem massa e sem volume. Normalmente os pontos recebem os nomes de letras maiúsculas, A, B, C e assim por diante. A existência das retas. Uma reta ela não tem espessura, ela não tem começo, não tem fim. Então ela é infinita nos dois sentidos. Normalmente nomes de retas a gente coloca letras minúsculas, podia ser Azinho, Bzinho, Czinho, mas em geral a gente acaba preferindo colocar R, S, T. Mas pode ser qualquer letra minúscula. E a existência de planos. Planos são mais difíceis da gente entender a princípio, são sem espessura e nem fronteiras. O que eu tento normalmente visualizar é uma folha de papel. Olha para uma folha de papel e imagine que as bordas deixam de existir. Então essa folha ela se estende para o infinito em todas as direções e sentidos. Ela não tem espessura e passa a não ter mais fronteira. Normalmente os planos recebem os nomes de letras gregas, alfa, beta, gama e assim sucessivamente. E aí essa geometria de posição ela vai se basear em postulados ou axiomas. Postulados e axiomas a gente determina como se fossem pontos de partida para a definição ou para a criação dessa geometria. São premissas que a gente acredita e que a partir delas a gente constrói a geometria. Essa geometria que a gente está construindo é a geometria, como eu disse, euclidiana. Existem outras geometrias que vão se basear em outros postulados ou outras premissas. Primeiro postulado. O espaço, e aqui entendo o espaço como um espaço tridimensional. A gente está pensando em três dimensões. Ele é constituído por infinitos pontos. Segundo postulado, ou segundo axioma, ou segunda premissa. Toda reta e todo plano são conjuntos de infinitos pontos. Então uma reta ela é constituída por infinitos pontos e um plano também é constituído por infinitos pontos. Nesse caso, a gente pode ainda pensar que um plano ele não só é definido como um conjunto de infinitos pontos, mas também ele é um conjunto de infinitas retas. Você pode imaginar então que num plano há infinitas retas. Postulado número 3. Fora de uma reta, bem como fora de um plano, sempre vai haver infinitos pontos. Então, de novo, você está pensando no espaço tridimensional. Visualize uma reta nesse espaço. Fora dessa reta, o espaço, o resto do espaço, continua tendo infinitos pontos. O mesmo vale para um plano. Pensa no espaço tridimensional e um plano desse espaço. Fora desse plano, o resto do espaço também constituído por infinitos pontos. Postulado número 4. Dois pontos distintos determinam uma única reta. Esse é um dos postulados mais importantes que tem a ver com o postulado da unicidade da reta. Você geralmente aprende isso no ensino fundamental, que dados dois pontos distintos, por eles passa uma única reta. Basicamente é isso que esse postulado está dizendo. Postulado 5. Por um ponto P, que seja externo a uma reta R qualquer, vai passar uma reta S paralela à reta R. Nesse caso, você também vai ter uma reta única. Só vai existir uma reta passando num ponto fora da reta R
e que determina uma reta paralela à reta R. Essa reta paralela é única. Postulado de número 6. 3 pontos distintos não colineares, não alinhados, que não estejam numa mesma reta, determinam um único plano. Esse postulado também tem uma importância bastante grande, chamado postulado da unicidade do plano. Inclusive já caiu em vestibulares para você, usando conceitos de geometria, dizer por que um banco de 3 pernas não balança, enquanto em alguns casos bancos ou cadeiras de 4 pernas podem balançar, podem ficar balançando de um lado para outro. A explicação é que 3 pontos distintos não alinhados, não colineares, vão determinar um único plano. Então, as 3 pernas do banco não tem como balançar porque as 3 estão no mesmo plano. No caso de 4 pernas, você pode ter uma alternância entre 2 planos. Postulado de número 7. Se 2 pontos distintos estão num plano, a reta que vai passar por eles também estará nesse plano. Então, estou pensando em 2 pontos que estão num plano. Uma reta que vai ser construída passando por esses 2 pontos tem que estar também contida nesse plano. Então a reta também estará contida no plano. Postulado de número 8, o último que a gente vai ver aqui nessa parte. Se 2 planos distintos, alfa e beta, se intersectam, a intersecção entre esses 2 planos é uma reta. Um jeito de você visualizar isso é olhar para o encontro entre 2 paredes. 2 paredes se encontram num canto, esse canto determina uma reta. Essa seria a interseção dos 2 planos. Uma outra maneira é você pensar num caderno espiralado e você abre 2 partes ou 2 folhas ou as 2 capas desse caderno e visualiza as capas como se fossem planos. Lembre-se que um plano ele não tem fronteiras, então ele vai ser infinito em todas as direções, infinito em todas as direções. A espiral desse seu caderno vai ser o encontro ou a interseção desses 2 planos. Isso é uma reta. Quando a gente fala em posições entre retas, a gente tem que dividir basicamente em 2 casos. As retas que estão num mesmo plano, chamadas coplanares, e as retas que não encontram-se no mesmo plano, chamadas não coplanares. Entre as que estão no mesmo plano, a gente tem retas que são paralelas e retas que são concorrentes. O que são paralelas? Que têm uma mesma inclinação. De acordo com Euclides, não existiria essa coisa de paralelas coincidentes, que seria uma reta em cima da outra. Mas para a geometria analítica, que veio depois lá no século XVII, final de XVI já começaram alguns estudos, mas ficou mais forte no século XVII, faz sentido a gente pensar em retas paralelas coincidentes. Então entenda que paralelas coincidentes, uma está exatamente na mesma posição da outra. Para retas que são paralelas distintas, o que a gente tem? 2 retas que nunca se cruzam, mas que estão no mesmo plano, pertencem ao mesmo plano, existe um plano comum às 2. Já as retas que são concorrentes também estarão no mesmo plano, só que são retas que se cruzam, que têm um ponto de interseção. Paralelas distintas não têm nenhum ponto de interseção e estão num plano. Concorrentes estão num plano, mas têm um ponto de interseção. E aí as não coplanares, não existe um plano que contenha elas, são as chamadas retas reversas. Um jeito de visualizar é como nesse caso da figura aqui, que você tem um cubo. Se você pegar a reta que passa pelos pontos C e G, ela é uma reta reversa à reta que passa pelos pontos A e B. Da mesma maneira, você podia pegar essa reta que passa pelos pontos A e B e a reta que passaria ali no fundo nos pontos F e H. Você também não consegue ter um plano que contenha as 2 retas ao mesmo tempo. Elas também seriam reversas. Uma outra combinação de 2 retas reversas seriam a reta que passa pelos pontos A e B
e a reta que passa na face lá do fundo daquele cubo nos vértices F e G. Então você teria lá no fundo uma reta passando pelos vértices F e G e aqui na frente uma reta passando pelos pontos A e B. Essas também não tem nenhum plano que as contenha, elas também seriam retas reversas. Quando a gente falou de planos, a primeira determinação para ter um único plano, que era um dos postulados, é que três pontos distintos não colineares determinam um plano. Só que a gente tem mais três outras maneiras de determinar um único plano. Para essa forma de três pontos distintos, você pode lembrar de um caso desse tipo, com uma mesa com três pernas ou uma banqueta com três pernas. Ela se apoia no plano, não tem como balançar. Uma outra forma que você vai ter para determinar um único plano é com duas retas paralelas. Toda vez que você olha para duas retas paralelas quaisquer distintas, lembre-se que aqui eu estou pensando em retas paralelas distintas, elas vão determinar um único plano, sempre. Um jeito de visualizar uma mesa desse tipo que tem duas retinhas como se fossem os seus pés. Terceiro caso que você pode imaginar de um único plano é que quando duas retas são concorrentes. Se duas retas são concorrentes, elas se cruzam e determinam um único plano que as contenha. Existem mesas desse tipo, em que você tem duas que se cruzam. Em alguns casos você consegue visualizar, inclusive, cadeiras, principalmente algumas cadeiras giratórias e com rodinhas que são baseadas nessa ideia de retas concorrentes. As rodinhas não podem ficar balançando, senão você não consegue utilizá-las. E o último caso, esse é mais difícil de visualizar, numa construção, num móvel, por exemplo, mas que determina também um único plano. Se você tiver uma reta e um ponto fora dessa reta, por uma reta qualquer e um ponto fora dessa reta, você só vai conseguir construir um único plano. Nesse caso aqui, você pode olhar para essa figura, seria como se eu tivesse jeito de cortar essa mesa e olhasse só para um dos pés, que seria a representação de uma reta, e um outro pé ali, fininho, que é a representação de um ponto. Quando a gente fala entre retas e planos, a gente pode ter uma reta que está no plano, então é uma reta que pertence ao plano. A interseção dessa reta com o plano são os infinitos pontos da reta, então todos os pontos da reta estão no plano. Você pode ter uma reta que é paralela ao plano, então a interseção dessa reta com o plano é um conjunto vazio, portanto não tem interseção. E você pode ter uma reta que é secante ao plano. Em alguns lugares você vai encontrar esse nome como concorrente ao plano, dá na mesma. O que eu tenho é que nesse caso a reta e o plano têm um ponto de interseção. Quando a gente fala em relação a planos, você pode ter planos que são coincidentes, um está exatamente em cima do outro, é como se eu colocasse duas folhas uma em cima da outra, eles passam a ser planos coincidentes. Você pode ter planos que são paralelos. Para você pensar em planos paralelos, uma ideia é você olhar para o plano do chão e o plano do teto de alguma sala. Você vê que são planos que são paralelos, nunca se cruzam, não tem interseção nenhuma. No caso de coincidentes, o plano inteiro é interseção. Entre paralelos, nada de interseção, conjunto vazio, não tem ponto em comum. E planos secantes, planos que se cruzam, determinam na sua interseção uma reta. Propriedades importantes que você precisa saber. Primeiro, dado um ponto P externo a um plano alfa, passa um único plano beta por esse ponto, paralelo ao alfa. Então, um ponto externo a um plano qualquer. Só vai existir um plano passando por esse ponto que seja paralelo a alfa. Segundo, se a reta R é uma reta externa a um plano alfa
e a reta é paralela a uma reta S que está no plano alfa, então necessariamente a reta R também é paralela ao plano. Ou seja, se eu tenho uma reta que é paralela a outra reta e essa outra reta está num plano alfa, a primeira reta é também paralela ao plano. Terceira, se R é uma reta paralela a um plano alfa e também paralela a um plano beta, sendo a S a interseção entre os planos alfa e beta, a reta R vai ter que ser também paralela a essa interseção. Quarta propriedade, se o alfa é paralelo a duas retas concorrentes, e elas sendo concorrentes, lembre-se que elas determinam um plano. Então, estou dizendo que elas são concorrentes e que estão num plano beta. Então, as retas R e S... então o plano alfa vai ser paralelo ao plano beta. O plano alfa vai ser paralelo ao plano determinado por essas duas retas. Quinta propriedade, se dois planos são paralelos e distintos, então qualquer reta que esteja em um deles vai ter que ser paralela ao outro plano. Sexta propriedade, se o alfa intersecta o beta e o gama, são dois planos, sendo que o beta e o gama são paralelos entre si. Isso implica então que as intersecções que o plano alfa faz com os dois planos paralelos, são duas retas, essas retas têm que ser paralelas. Então, dados dois planos paralelos, faço um terceiro plano cruzando esses dois, a interseção desse terceiro plano com cada um dos dois planos dá uma reta. Cada uma dessas retas, R e S, serão paralelas entre si. Na próxima aula a gente vai ter que falar um pouquinho a respeito de retas e planos que são perpendiculares.